causas são as mais variadas: transtorno, depressão, falta de problemas financeiros, problemas de saúde graves, enfim, medicação errada, drogas, uma série de coisas que as pessoas hoje falam, não, foi esse o fato. Porém, o que dá para a gente concluir é que, independente do que levou, a gente sabe que essa pessoa sentiu uma dor muito forte e ela percebeu que não existia mais uma solução para ela. Na mente dessa pessoa, as soluções, os caminhos se acabaram, se fecharam. Não há mais solução para a minha vida. Essa pessoa dá um fim na vida. Explicação clara das coisas, a gente tem que olhar na Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. A pessoa chega num momento e não encontrar na mente dela uma solução, um caminho, um escape, uma porta. Todas se fecharam. Para ela é o fim. Então eu quero, em rápidas palavras, tem uma palavra rápida para vocês nesta manhã. Lembrar que Jacó tem duas mulheres, duas servas. Jacó tem como mulher mais amada Raquel, ela dá à luz a dois filhos, José. E quando ela vai dar à luz ao segundo filho, ela morre nesse parto. É um parto difícil, um parto doloroso. Raquel morre, e quando ela está morrendo, ela pega a criança e fala: seu nome será Benjamim. Ele será o filho da minha mão direita. O tempo passa, os irmãos todos conhecem a história, não vamos pormenorizar. José é vendido pelos seus irmãos. José vai para o Egito. No Egito, José vai preso. José adivinha dois sonhos, isso é muito conhecido pelos irmãos, e se torna governador do Egito. Até aí, já está claro? José se torna o governador do Egito. Conforme a fome chega em Canaã, seus irmãos vão para o Egito buscar comida. Jacó se faz revelado para seus irmãos. Futuramente, passados os dias, Jacó chama toda a sua família para que venha morar no Egito. Então, a Bíblia fala que vai Jacó, vai Rúben, vai Simeão, vai Levi, Jacó, vão morar no Egito. Na verdade, a Bíblia fala que Jacó, suas mulheres, seus filhos, suas noras, seus netos, são 70 pessoas que se dirigem para o Egito. E como José é o governador do Egito, a vida para a família de Jacó, que se instala em Gósen, é uma vida tranquila. Ainda que morando no Egito, que não é o lugar que Deus tinha planejado, é um lugar tranquilo. Os dias passam, Jacó morre, o prestígio de José é tão grande que o faraó fala assim: peguem todos os capitães de alta patente e vocês vão até Canaã, onde Jacó vai ser enterrado, e vão acompanhar. Então era o prestígio que José tinha junto ao faraó. 10 anos de idade morre, e os próximos faraós que vão chegando no Egito já não conhecem muito bem a história de José. Então, José morreu, os anos se passaram, faraós novos foram chegando, e esses faraós não conhecem mais a história de José. O povo de Israel cresceu, era dos 70, hoje já estão na casa dos milhões. Quando um faraó chamado Sete, ele pensa em mudar a capital do Egito. Ele vai fazer a capital do Egito ir para o delta do Nilo, exatamente onde o povo de Israel vive, Gósen. E lá ele vai construir duas cidades, Pitom e Ramsés. São escravos? Ainda não. Mas
já não são muito conhecidos do que José fez por eles. Então, quando Zé, e logo em seguida Ramsés, resolve mudar a capital do Egito para Gósen, onde moram os israelenses, os israelitas, a primeira coisa que Ramsés percebe é que eles já são muitos. O povo de Israel cresceu tanto que, quando Ramsés olha o número de israelitas presentes no Egito, ele fica um pouco assustado. Se esse povo resolve se unir a um outro povo, eles destroem o Egito. Ou eles vão embora. Se ligar, eles vão embora. Então, o que pensou Ramsés? Eu preciso fazer esse povo parar de crescer. Esse é o trabalho do povo de Israel. O que Ramsés pensa? Eu vou escravizar, eu vou fazer o trabalho deles ser muito árduo, eu vou fazer o serviço deles ser cansativo. Além disso, eu vou colocar feitores que vão bater neles a cada vez que eles vacilarem. Eu quero deixar eles tão escravizados, tão cansados, tão abatidos, que eles vão parar de crescer. Essa foi a primeira ideia de Ramsés. E logo Ramsés percebeu que, por mais que ele oprimisse o povo de Israel, o povo crescia. Ele foi para o plano B dele. Ramsés pensou, chamou duas mulheres, chamadas Sifra e Puá. Eram duas parteiras, elas eram as chefes da Sifra e Puá. Cada vez que vocês forem chamados para fazer o parto das crianças das mulheres hebreias, se for menino, na hora que elas estiverem se recuperando do parto, você vai matar esses meninos. Se for meninas, você vai deixar de ver. Mas se for menino, Sifra e Puá, que eram as parteiras chefes, na verdade, existiam muitas parteiras. Mas a ideia, a ordem foi: nascer menino, a hora que elas estão se recuperando, antes de entregar elas para a família, mata esses meninos. Sifra e Puá, que eram hebreias, também não fizeram o que o faraó determinou. O que elas fizeram? Elas deixavam os meninos nascer e viver. Quando o faraó chama Sifra e Puá para falar por que os meninos estão vivendo, o que elas fazem? Elas já tiveram filhos. Então a gente não consegue matar essas crianças, porque elas são muito fortes. Então não está dando certo. A gente não consegue matar os meninos. Ramsés teve a terceira ideia agora. Ele fala: sempre que um menino nascer do povo de Israel, tem que jogar no Nilo. Os irmãos lembram que é nesse contexto que quem nasce? Moisés. Moisés nasce, não vou entrar em detalhes, mas os irmãos lembram que Joquebede e Arão, que são os pais de Moisés, bota ele no terceiro mês num cestinho, a filha de Faraó está se banhando, pega a criança e cuida da criança. Dá para a mãe Joquebede. Os irmãos conhecem a história? Sim ou não? Sim. Joquebede cuida da criança por um tempo, depois quando ele cresce, ele vai conceituando, era uma lei da época. Aos 40 anos de idade, Moisés mata no Egito, foge para o deserto. Lá ele passa mais 40 anos junto com Jetro, seu sogro, e com a sua esposa Zípora. E lá eles têm 2 filhos, Eliezer e Jasper. Isso tudo é conhecido dos irmãos. Aos 80 anos, Deus aparece para Moisés numa sarça ardente e dá uma ordem para Moisés: Moisés, você é o cara que eu escolhi para libertar o meu povo do Egito. Porque a situação do povo de Israel, não lembra que primeiro era para sofrer, serem açoitados. Os irmãos lembram que eu falei que depois teve o plano A, o plano B, o plano C. Moisés fica 40 anos no palácio, depois passa 40 anos de idade, vai para o deserto, para aprender a ser o quê? Pastor de ovelhas.
Mas o povo está sofrendo, a situação do povo está caótica. E o povo começa a pedir a Deus uma libertação. Então, os irmãos também conhecem com muita profundidade que Deus chega para Moisés. Moisés, você vai ser o libertador. Moisés fala que ele não seria, ele não tinha condições, ele tinha uma palavra muito dura, ele tinha ele talvez fosse até gago. Deus fala que não, você vai falar o que eu te mandei. Bom, o certo é que Moisés um dia chega até Faraó e fala: deixa o meu povo ir. Até aí, os irmãos estão entendendo ou ficou confuso? Estão entendendo? Sim ou não? Bispo Macedo. Sim ou não? A praga era contra uma divindade egípcia. Então, a primeira coisa que Deus faz é acabar com as divindades que vêm da água. Então, a primeira praga que Deus manda que a água se transforma em sangue. Aquela água do Nilo, que era a providência, que era a base, a sustentação daquele povo, Deus transforma em sangue. A segunda praga é o que? É rã. As rãs vêm da água e entra em todo lugar. A Bíblia fala que até nos fornos havia rã. O coração de Faraó endurecido. Depois, Deus vai mostrar que ele é maior contra as divindades que vinham o quê? Da água, da terra. Então foi o quê? Piolho, foi moscas, depois foi doença no gado e depois doença no próprio corpo dos homens. Foi o quê? Granizo, gafanhoto, a escuridão e por fim a morte dos primogênitos. Nesse ponto eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. Deus determina o dia e Deus fala assim: olha, Moisés, essa noite ninguém vai dormir, todos vão ficar acordados, porque é o dia da libertação. O anjo vai passar e vai destruir os primogênitos de todos os homens, de todos os animais que não tiverem na porta a marca do sangue de Jesus. Naquela noite eles partiriam para a liberdade. Quando deu o horário de ir, Deus falou assim: vocês vão comer pães sem fermento e vocês vão caminhar até eu mandar vocês acampar. Então, veja bem, irmãos, eu não estou acabando já. Veja bem, quando o povo sai, a coluna de nuvem vai à frente, a coluna de fogo à noite. O povo caminha 3 dias. São 3 milhões de pessoas que saem do Egito. 3 milhões de pessoas. Joquebed já tem mais de 100 anos. Moisés tem 80. Arão tem 40. E Deus fala assim: vocês vão sair, isso está escrito em Êxodo 14 e 15. Vocês vão caminhar 3 dias. Não vão parar. 3 dias vocês vão caminhar. Vocês vão sair de Sucote e vocês vão até Etã, na entrada do deserto. E quando é bênção, você que é pastor, você sabe bem, quando é bênção, o povo dá a tapinha na sorte. Muito bem, estamos indo embora. Agora é alegria, toda a parte de luta, de tristeza, de sofrimento acabou. Agora nós vamos para a terra que mana leite e mel. É Moisés, é o cara. Moisés é magistral. E há 3 dias andando. Ele conseguiu isso por quê? Porque não é bênção, sabe? É tapinha nas costas. Quando Deus fala: já estão longe do Egito, já estão longe. Esses 3 milhões de pessoas caminharam 3 dias e saíram da fronteira do Egito. E Deus fala assim: acampem em Etã. O povo acampou. Vocês imaginam? 3 milhões de pessoas montaram barracas. O povo assentou, descansar depois de 3 dias andando, já longe do Egito. Quando eles acordam no dia seguinte, Deus chamou Moisés. Moisés,
diga ao povo que volte. Olha a ordem de Deus. Diga ao povo que volte. Volte para onde, Deus? Vocês vão voltar para Piaiote, entre Migdol e o mar. Essa ordem de Deus, que nós temos que voltar para Piaiote, entre Migdol e o mar, de fronte a Baal-Zephon, o povo se calou. Agora a coisa ficou ruim. Deus nos tirou do Egito, caminhamos 3 dias, e agora nós vamos voltar para o Egito, na fronteira do Egito. E onde é Piaiote? Migdol é umas cordilheiras de montanhas intransponíveis. Para os irmãos terem ideia, 2.000 metros de altura essas cordilheiras. Migdol. Então vocês vão acampar em Piaiote. De um lado, Migdol. Do outro lado, Baal-Zephon. Onde é Baal-Zephon? É o deserto. São os cananeus. São os chacais do deserto. Aquelas pessoas, aqueles guerreiros. O povo de Israel não está preparado para a guerra. E vocês vão acampar entre Migdol e Piaiote. Significa beco sem saída. Deus leva o povo para Piaiote, um beco sem saída. De um lado, Migdol, montanhas. À frente, o Mar Vermelho. Do lado, Baal-Zephon. E quando o povo menos espera, Faraó percebe que eles voltaram. E Faraó pensa: o calor do deserto atrapalhou e confundiu eles. Eles voltaram. Então vamos agora atrás deles. E quando o povo está acampado entre Migdol e o mar, de frente a Baal-Zephon, eles olham para trás. Lá vem Faraó com 600 carros, mais carros de capitães. Aí tudo aquilo que era alegria, tudo aquilo que era contentamento, já tinha virado um pouco de tristeza. Agora a Bíblia fala que eles começam a clamar a Deus. Mas esse clamar a Deus, eles entram em desespero. Eles começam a gritar, porque de um lado está Migdol, da frente está o Mar Vermelho, do lado está Baal-Zephon, e atrás vem Faraó. Eles entram em pânico. E nesse dia, Moisés levanta e fala: quando nós estamos em Piaiote, mas não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos trará. Aleluia. Vede o livramento que o Senhor hoje vos trará. Está em pânico. Porque Piaiote é um local de beco sem saída. E eu sinto muito te informar. Todos nós teremos o nosso Piaiote. Quer você queira, quer você não queira, um dia você se encontrará num beco sem saída. Aí você vai falar para mim agora: sangue de Jesus tem poder, está amarrado essas palavras. Sinto muito. Todos nós passaremos por Piaiote, um beco sem saída. E nesse dia, sabe o que você vai lembrar? Porque quando nós estamos em Piaiote, quando nós estamos num beco sem saída, é o momento que as pessoas entram em pânico e alguns terão a vida. Você vai lembrar do que disse Moisés: aquietai-vos, jamais verão. E sabe o que Deus disse para Moisés? Moisés, está vendo esse bordão seu? Estou. Aponta para o mar e toca nele. O que aconteceu, irmãos, quando Moisés fez isso? Mar se abriu? Mar se abriu? Mar se abriu? Não. O mar não se abriu. Moisés tocou no mar. Por que clamas a mim, Moisés? Toca no mar. Manda o povo marchar. Sabe o que significa marchar? Levantar acampamento.
Levanta acampamento. Para de orar pela mesma coisa a vida inteira. Você está orando uma vez, 2 vezes, 3 vezes, para de orar. É hora de andar. É hora de marchar. Só que 3 milhões de pessoas levantaram acampamento não é de um minuto para outro. E quando Moisés toca o mar, para surpresa de Moisés, o mar não se abriu. 5 minutos o mar não se abriu. O mar ficou do mesmo jeito. A Bíblia fala que Faraó se aproximou tanto do povo de Israel que a nuvem que estava na frente foi para trás, para dar tempo do povo levantar acampamento. E como a nuvem ficou entre Faraó e o povo, a Bíblia fala que veio um vento oriental e passou a noite toda, abrindo o mar em 2 partes. Então, a lição que eu deixo para vocês nesta manhã é: as coisas não são tão mágicas quanto a gente pensa ou como a gente quer. A gente gostaria de orar e nos minutos seguintes as coisas acontecerem. As coisas não estão bem na sua vida, ou as coisas futuramente poderão não estar, então você tem que lembrar dessa mensagem. É dia, o piailote, o beco sem saída para o povo de Israel foi um momento de uma bênção, de um sobrenatural de Deus na vida. Quer seja uma doença, quer seja uma enfermidade, quer seja um desemprego. Eu não sei o que se tornaria o seu piailote, mas você tem que saber que no piailote, no beco sem saída, é nessa hora que o sobrenatural de Deus aparece e acontece. O mar vai abrir, mas na hora que Deus quer. E você vai fazer o quê? Você vai levantar e vai marchar. Quando a sua situação estiver difícil, não é hora de entrar em pânico. É hora de saber que você tem um Deus e que Piairote é o local em que o sobrenatural de Deus se apresenta. É o local em que a sua derrota vai ser a sua vitória. É o momento em que o seu desespero vai se tornar um cântico de vitória. Porque se você não pensar assim, você e eu poderemos fazer parte de uma estatística que é da Organização Mundial de Saúde. Um dia você acaba também entrando em pânico e fazendo até uma loucura. Por isso Deus me traz aqui nesta manhã, porque nas coisas de Deus, na Igreja Assembleia de Deus de Osasco. E naquele final de ano, havia uma campanha na nossa igreja, uma campanha com um pastor chamado Henrique Neto, onde você era levado a um sacrifício financeiro. Alguns acreditam, outros não, alguns concordam, outros não. E naquele mês eu fiz o meu sacrifício. Naqueles dias estava tendo um concurso. Eu sou dentista, não sei se todos não sabem. Havia um concurso em São Paulo com 5 mil dentistas inscritos, 5 vagas no exame. Eu tinha feito meu propósito, estudei. Quando, para meu espanto, eu passei no concurso em primeiro lugar. Glória a Deus. Certo? Não. Acredito mais no sacrifício que eu fiz e que Deus honrou do que na minha inteligência. 25 anos, há 1 ano e meio atrás, já com todos os quinquênios incorporados, com todas as sextas partes incorporadas, com todo o plano de cargos e salários, eu já tinha caminhado todas as letras. Eu cometi um erro, Zé. Não foi um erro técnico, onde eu tenha feito alguma coisa errada na boca de alguém. Não. Não foi um erro de caráter moral. Não. Eu cometi um erro trabalhista. E para minha surpresa, eu chego no trabalho, a minha diretora fala assim: sabe, o corregedor esteve aqui e ele pediu a sua folha. Aconteceu alguma coisa? Não, eu nunca pedi nem licença. Tinha aquelas licenças de 1 dia, 2 dias. Eu digo contra você.
mas ele não tem outra escapatória. Eu falei, meu Deus, já com 50 anos de idade, agora respondi um processo administrativo, quase 28 anos de fundação. Eu consegui falar com o presidente dessa fundação. Contei a história para ele. Ele falou assim para mim, num tom bem áspero: se o que você está falando é verdade, você não tem muito que temer. Mas eu não gostei da forma como ele falou. Arrumei uma advogada. A advogada falou assim: não tem como ter problema, Sérgio. O que eles estão fazendo não tem sentido. Eu vou contar para os irmãos o que eu fiz. Eu peguei um atestado de trabalho do dia inteiro. Um amigo meu me deu. E eu trabalhava em 2 secretarias. Uma fazia das 7 às 11, outra fazia das meio-dia às 16. Sim, eu fui penalizado por nem trabalhar. O meu atestado era de 24 horas. E eu fui trabalhar à tarde. Eu pensei, o que eu vou fazer em casa à tarde? O que eu vou fazer? Eu estou trabalhando. Para atender o povo. E fui trabalhar à tarde. E esse corregedor achou que eu fraudei a fundação. Eu nem trabalhei na hora da fundação. Na hora da fundação, eu não fiz nada. Eu fui trabalhar à tarde, que não tinha nada a ver com essa fundação que me processava. Irmãos, o processo andou, e um dia eu saio de casa, um amigo meu me liga e fala: Sérgio, você foi demitido por justa causa. Isso me abalou demais, me abalou muito. Eu fiquei muito mal. Chorei, fiquei chateado, pensei, meu Deus do céu, como é que a galera vai fazer agora? A gente tinha toda uma fundação, prestigiado naquela fundação. Nesse dia, eu pensei, a única maneira é eu morrer para ela não aposentadoria, porque como ela vai ficar sem aposentadoria? Eu pensei assim, meu Deus, entrei no Google e falei assim, pesquisei: se a gente se matar, a mulher tem direito à aposentadoria? Quem se suicida tem direito? A mulher tem direito? Aí o Google falou assim: tem. Ela tem direito à aposentadoria normal. E quando saiu a minha demissão por justa causa, tinha um adendo que fala assim: porém, você terá direito ao último recurso junto ao presidente. Eu já mostrei para ele todos as minhas fichas. Não tem o que fazer. Nossa, era um dia eu estava em casa, já esperando, meus amigos já estavam me dando coisa de marketing digital para eu aprender a estudar. Eu tinha que ter outra profissão. Como eu estou 50 anos agora e atrás de outra profissão? Aí, para mim, surpresa, no meu piaiote, no meu beco sem saída, eu estou em casa, eu pego meu celular, uma voz que não foi de fora, uma voz que no meu coração falou: Sérgio, entra no Diário Oficial. Entrei no Diário Oficial, quando eu vejo meu nome. E assim, para meu azar ainda, era meu nome, aí virava a folha. Então eu tinha que entrar no celular para virar. Eu fiquei tão nervoso que eu não conseguia ir para o outro lado para ver o que estava escrito, que era o recurso junto ao presidente que agora estava sendo feito, porque eu já tinha sido demitido por justa causa. Não há saída mais. Eu já fui demitido, já saiu do Diário Oficial. No meu piaiote, o presidente escreveu assim no Diário Oficial: aceito o recurso do funcionário Sérgio Ricardo Brilho, por ter 28 anos de trabalho, tal, está aceita, revertendo esta demissão em justa causa por 29 dias de suspensão. Glória a Deus. Aleluia. Os 29 dias? Fui. Já cumpri esses 29 dias? Já. Perdi o emprego? Não. Glória a Deus. Aleluia. No meu piaiote, Glória a Deus. no meu momento de luta, no meu momento que eu não vi escapatória, eu não via mais solução. Aleluia. Hoje, todo dia, eu levanto, vou feliz trabalhar, aprendi a dar dízimo. Porque eu vou ser sincero para vocês, eu já dei dízimo errado, já me dei dízimo, já retornei de dar dízimo, uma loucura, sabe?
feito. Mas abro meu coração para vocês nesta manhã. Mas hoje, irmãos, quando eu recebo meu salário, ela é a prova. Primeira coisa que eu faço: Senhor, obrigado pelo seu livramento, Senhor. No dia da minha aflição, no dia da minha derrota, no dia, Senhor Jesus, que eu não via saída, o sobrenatural de Deus veio e mudou a minha sorte. E nesta manhã, eu que comecei dizendo para vocês de coisas tristes, de pessoas que não viram uma forma de escape, eu trago para vocês a palavra de Deus, que é: no dia do seu piaiote, no dia do seu beco sem saber, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Vocês podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Eu não sei o que te aflige nesta manhã. O que eu posso dizer para vocês é: ore e peça para Deus, e Ele tem uma porta de escape na sua vida. Aleluia. Vamos orar? Senhor Jesus, maravilhoso Deus, eu te agradeço muito por esse dia, Senhor, pela palavra que vieste a nós, mas muito mais ainda, Senhor, porque tu és um Deus de livramento. Tu já livraste, Senhor, do teu povo. Josafá, quando viu a multidão, também se apavorou, mas tu foi com ele, Senhor. Senhor Jesus, são tantas histórias que nós podemos ler, mas ao mesmo tempo podemos não colocar na nossa prática diária. Mas nessa manhã eu trago uma palavra para a nossa igreja, para colocar no seu dia a dia, porque não adianta ler e não colocar em prática. Aleluia. Que nós possamos colocar natural virá, porque tu és o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia.